Bom dia, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a segunda análise das sabatinas à Prefeitura da cidade de São Paulo. Dessa vez, vamos analisar a sabatina de Pablo Marçal. Deixa eu só tomar uma água. Bora! Eu vou começar esse vídeo da mesma forma como eu comecei o anterior, registrando que o candidato não mencionou a palavra professor. 1 hora e meia de sabatina e foi incapaz de falar professor. Isso é grave porque a educação básica e fundamental até os 14 anos do indivíduo estão na mão da prefeitura, majoritariamente. Então, se você é candidato à prefeitura e não fala do professor, que é hoje a principal questão na educação pública, então o que mais interessa? Não é exclusividade dele, como vocês verão nas próximas análises. Antes de tratarmos do candidato, eu queria falar a respeito de um tema que foi trazido no início da entrevista e eu tenho uma ou duas coisinhas a falar a respeito. O tema é a decisão da Justiça Eleitoral de tirar as redes sociais do candidato do ar. Não importa o que você ache do Pablo Marçal. Como vocês verão ao longo dessa análise, eu não gostei do Pablo Marçal como candidato. Não gostei mesmo. Isso vai ficar claro ao longo da análise. Mas a questão aqui é que isso não interessa. Não interessa quem é o candidato. Há uma questão de princípios antes disso. Deixe-me fazer uma pergunta. Tem o juiz eleitoral o direito de tirar as redes sociais de um candidato do ar? Reflita sobre essa questão. Não adianta fazer uma reflexão rasa do tipo, claro que tem, ele é juiz e ele foi investido para isso, portanto, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do ponto de vista moral e principiológico. Pense se é razoável numa democracia que um juiz, no meio de uma campanha, decida tirar as redes sociais de um dos candidatos do ar, considerando que esse é o principal meio de acesso a informações do candidato. Pense nisso. A minha resposta é não. E agora eu vou explicar por quê. Quando o juiz tira do ar redes sociais de um candidato, ele não está violando os direitos do candidato, muito menos do Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal é rico, é milionário, e se ele não ganhar a eleição, ele escolhe onde ele quer viver, ele vem viver aqui na Europa, e ele vai viver muito melhor do que eu.
Quando o juiz toma essa decisão, ele está violando o nosso direito, não do Pablo Marçal. Qual é o nosso direito? É o de conhecermos o candidato. Eu quero ter o direito de, digamos, 2 ou 3 dias antes da eleição, entrar nas redes sociais de todos os candidatos para ver o que eles fizeram, o que eles pensam, o que eles dizem, como eles se comportam. Eu quero ter esse direito. Eu não quero tentar acessar a rede social de um candidato e ver assim, a Justiça Eleitoral proibiu esse conteúdo. Como assim? Numa democracia plena, o princípio que deve regir uma eleição é o da maior liberdade possível. Por quê? Porque os verdadeiros juízes dos candidatos somos nós, os cidadãos. Se o candidato se comporta como um palhaço, somos nós, cabe a nós, cidadãos, eleitores, decidir isso, não ao juiz eleitoral. Mas quando ele toma essa decisão, ele substitui o nosso entendimento ao dele. Então a cidade tem, eu não sei, sei lá, 5 milhões de eleitores? Não sei. Tem muitos eleitores, tem milhões de eleitores. Mas a capacidade de discernimento de todos esses eleitores foi preterida em razão da de uma pessoa, que agora quer decidir o que nós podemos ou não saber a respeito do candidato. Até parece que o juiz eleitoral considera que nós não somos capazes de discernir a verdade e a falsidade. Parece que nós somos crianças e não podemos saber quando um indivíduo está tentando, digamos, nos enganar, nos usar. Mas ele sabe. Como se ele fosse um iluminado. Como se ele detivesse a verdade que nós não somos capazes de ter. Juízes e promotores do Ministério Público devem entender que eles não podem querer participar de governo e de eleição. Se você é juiz e quer participar do governo, exonere e se candidate. Caso contrário, você tem que exercer a sua função de maneira mais tímida possível. Essa deveria ser a regra. Aí você me diz assim, professor, escuta, o Pablo Marçal é um babaca. Ele só fala merda, fica acusando os outros de crime. Ele disse que o Guilherme Boulos é usuário de droga. Depois você vai ver é outro cara. Professor, ele faz essas coisas. E aí? Bom, e aí? Vamos supor que você esteja certo, ele realmente seja um babaca. Vamos supor isso. Eu te faço a pergunta. Qual é o cenário você prefere? Qual cenário você prefere? Aquele em que a população, os eleitores, nós vamos repudiar esse tipo de atitude? Ou o cenário que um juiz que acha que sabe o que é melhor para todos nós vai tomar uma decisão por nós? Não é uma questão pura, é uma questão de você escolher entre cenários.
Como se diz, não é? A democracia é o segundo pior governo de todos. Qual é o primeiro? O resto, todos os outros. Todas as outras tiranias. A democracia implica essas tolerâncias. Implica a tolerância até para que as pessoas sejam tolas, eleitores e candidatos. Agora, não cabe a juízes decidir quem é tolo e quem não é, e, portanto, quem tem ou não o direito de falar. Cabe a nós, tá? Cabe a nós. A liberdade de expressão, no que se refere à liberdade de expressão, eu queria muito que as pessoas entendessem isso. No que se refere à liberdade de expressão, é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É preferível correr o risco de que as pessoas sejam estúpidas a censurar candidatos. Essa é uma questão de princípio, não tem a ver com o Pablo Marçal. Se fosse o Lula, eu estaria dizendo a mesma coisa. Certo? Tá bom. Outra coisa, e aqui eu vou ser repetitivo. Se você assistiu o vídeo do Boulos, eu vou ser repetitivo. Eu nunca vi uma qualidade de sabatina tão baixa quanto essa. A sabatina foi uma merda, gente. A sabatina do Guilherme, do Pablo Marçal, mas foi uma merda. Eu quase que me arrependi de ter embarcado para fazer esses vídeos aqui. De ter comprado essa ideia. Quase me arrependi. E em grande parte por quê? Porque os jornalistas demonstraram completa incompetência. É impressionante. Impressionante. No do Boulos, eles já tinham ido mal. Nesse daqui, meu Deus do céu, um show de despreparo, de falta de profissionalismo. Não fizeram questão, por um segundo que for, de falar sobre São Paulo. Falaram sobre Alexandre de Moraes, falaram sobre um processo que o cara tinha de 20 anos atrás e que nem foi concluído, falaram meia hora sobre técnicas de financiamento de rede social. E o auge da babaquice foi quando a apresentadora e o candidato começaram a falar sobre as filhas do Guilherme Boulos, que eu queria saber por que esse tema vem à baila. Que mania é essa de meter a família no meio? Tinha um tal de Pedro Canário e uma Amanda Audi. Eles tiveram o dom de não fazer nenhuma pergunta que preste, mas nenhuma, e ainda com cinismo, como se fossem adolescentes. Esse comportamento é uma vergonha pro Roda Viva. É necessário jornalistas profissionais, pessoas que saibam o papel que eles têm que cumprir. Se eventualmente o candidato não é sério, os profissionais têm que ser, os jornalistas têm que ser. Eles não podem descer ao mesmo nível, querer ficar discutindo com o candidato, querer ficar mitando em cima do candidato que também quer mitar. Não pode isso, gente.
A única menção honrosa que eu faria é a um tal de Pedro Borges, eu não conheço nenhum deles, mas é assim, um tal de Pedro Borges que fez uma pergunta, a primeira pergunta dele foi sobre São Paulo, eu não me lembro a pergunta, mas foi sobre São Paulo. Depois ele embarcou na onda, né, dos colegas, estava todo mundo falando merda, e ele foi falar também, mas ele tinha uma bela de uma cabeleira, então isso aí quebrou o clima. Eu olhei para ele e falei, opa, uma cabeleira de respeito. Mas é o único que fez uma pergunta ali no começo, depois voltou a esculhambação total, um horror a entrevista, um horror, horror, horror. A entrevista terminou, só para vocês verem, e não se falou praticamente nada sobre educação, segurança pública e saúde pública. Só isso. Só isso. Não se falou praticamente nada. Um horror. Ah, a Amanda Audi, ela fez a seguinte pergunta. Veja só, candidato à prefeitura de São Paulo, ela perguntou assim: você acredita em mudanças climáticas? Você acredita em mudanças climáticas? O que eu faço com essa pergunta? Tá bom. A atuação dos jornalistas só não foi pior porque competiu bravamente com a do próprio Pablo Marçal. Teve um momento que eu até achei que eles estavam competindo para ver quem era o mais ridículo. Uma competição ali de grosserias. Né? O auge foi a 1 hora e 10 minutos, quando o Cabeleira, o jornalista Cabeleira, qual é o nome dele? Cadê? O Pedro Borges, perguntou pro Marçal, pasmem, sobre Racionais MC. E aí o Marçal começou a cantar. Como se ele fosse o astro do rap. Né? Como se eu estivesse ali diante do. Não tinha o Big Notorious ou 50 Cent. Como se eu estivesse ali diante do Tupac. Vocês estão zoando a minha pronúncia. Eu não entendo porra nenhuma de rap. O Marçal também não. Eu não entendo, mas eu não tô aqui tocando, cantando rap. Ele tava numa entrevista para a prefeitura de São Paulo. E porque o outro perguntou. O que eu vou dizer mais, né? É frustrante, gente. A gente quer saber da cidade e o cara cantando né? Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos lá. Assim como o Boulos, o Marçal tem a mania de usar termos que em si não significam porra nenhuma. Então ele, por exemplo, diz assim: ele disse que haverá um alívio financeiro. Ele tem uma coletânea que vocês vão ver, é maravilhosa. Ele disse que haverá alívio financeiro a partir da sua gestão, porque ele vai tirar, abre aspas, a companheirada comunista da prefeitura. Que? O atual prefeito é o Nunes, que é aliado do Bolsonaro. Do que ele está falando? Marçal, eu sei que você não está assistindo, tem 200, 500 pessoas assistindo esse vídeo. Mas Marçal, responde aí pra gente, vai. Só uma questão de retórica. Qual é o nome das pessoas ou dos grupos que você qualifica como companheirada comunista? Faz favor.
Você disse que isso vai aliviar a gestão. Quanto? Qual percentual? Quanto do orçamento público vai deixar de ser gasto com a tal da companheirada comunista? Depois ele diz assim, ele diz que vai vencer, abre aspas, o consórcio comunista. O nariz está coçando. Consórcio comunista? Quem é o consórcio? Ele disse, são os outros 4 candidatos. Ou seja, na cabeça do Marçal, o Ricardo Nunes, que é aliado do Bolsonaro, é tão comunista quanto o Boulos. Então eu revivo aquela nossa regra da sabatina, da análise do vídeo anterior. Vamos pedir definições a esses caras. Você vai usar termos como companheirada comunista, extrema-direita. O que significa? Diga, defina-me. Como um bom filósofo, defina-me. Aí, depois, quando foi para as propostas, aí é um misto de imprecisão, ambiguidade, desconhecimento. E tem algumas coisas que são simplesmente ridículas. Ridículas. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Nós vamos construir teleférico na periferia. Aí a pergunta é, então as pessoas vão andar de teleférico pela cidade? Não, 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 é só na periferia. A periferia tem muitos problemas. Teleférico é uma prioridade? Que tal construirmos escolas e hospitais? Aí ele diz, não, não, mas vai ser parceria pública e privada. Esse negócio da parceria pública e privada é um super trunfo. Você pergunta pro cara, da onde vai sair o dinheiro? Parceria pública e privada. É uma chave mestra. Todas as propostas irrealizáveis. Vou fazer uma parceria pública e privada. Que empresário vai querer uma parceria para construir um teleférico que não vai sair da comunidade? Qual é o interesse econômico disso? Se a pessoa pode andar a pé pela comunidade, por que ela vai pegar um teleférico e pagar uma grana se ela pode andar a pé ou mesmo pegar um ônibus? Há interesse? Existe um estudo por trás? Eu duvido. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu vou dizer, duvido. Me parece mais um fura-fila da vida aí. Um negócio faraônico que o cara inventa para, segundo ele, abençoar a comunidade. Ele disse que vai alfabetizar as crianças até 7 anos. Como? Eu sou professor, me explica. Como? Se os nossos professores estão apanhando na sala de aula. Como que você vai fazer isso? Como é que você pode prometer isso? Você é professor? Você vai dar aula? Você pessoalmente, como prefeito, você vai alfabetizar as crianças? Não vai. Então como você vai fazer isso? Não disse nada. Também ninguém perguntou. Ele disse que vai gerar empregos na periferia, isentando o pagamento de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Aí perguntaram para ele, quanto é que a prefeitura arrecadou nesse imposto ano passado? Não sei. Não sei. Ele disse que vai isentar, mas ele não sabe quanto que arrecadou. Ou seja, ele não fez os cálculos. Ele não fez a matemática. Ele está dizendo, ele não sabe. Ele não sabe do que ele está falando. Aí começa, assim, nesse ponto aqui, eu já comecei a escarnecer, porque, assim, começou a ficar um negócio tão cômico que eu comecei a dar risada, não foi minha culpa. Mas o que eu vou fazer, gente? Olha só isso, gente. Ele disse que vai extirpar a esquerda do país. O que
que significa isso? Ele disse que vai combater a praga do comunismo. Que merda é essa? Ele é prefeito de São Paulo. As pessoas estão indo no hospital, não tem remédio. As pessoas estão roubando, estão sendo roubadas. Os celulares das pessoas estão sendo roubados. Aí você vai virar para a pessoa, não sabe o que que é? Não vamos conseguir recuperar o seu celular, mas fica tranquilo que a gente está combatendo o comunismo. Mas que merda é essa? Ele disse que se ele for eleito, essa será a última geração de criminosos do PCC, porque ele vai dar emprego para todos os jovens e ninguém mais vai querer entrar no PCC. Ah, é? Eu acho que o PCC é um pouco mais organizado do que você está pensando. Ele disse, incrível, né? Eu morava no interior de São Paulo e eu ia visitar meus pais na cidade de São Paulo. Aí eu ia de carro e ia pela Bandeirantes, aí você vê aquele monte de favela, uma vergonha dos lados, uma vergonha dos lados da pista. Ele disse que vai desfavelizar as favelas. Atenção, desfavelizar as favelas. Como? Ah, não, vamos urbanizar. Ah, é? Como? Da onde vai sair o dinheiro? Dá para fazer? Como é que é? Ele prometeu, veja bem, eu vou cobrar essa promessa, viu, Marçal? Ele prometeu que meu filho vai prosperar. Porque ele olhou para a câmera e falou assim: o seu filho vai prosperar. Ou seja, eu estava vendo, então eu vou assumir que seja o meu filho. Eu ainda não tenho filho, Pablo Marçal. Mas quer saber? Eu tô até pensando em fazer um e morar aí em São Paulo, porque aí eu tenho a certeza de que ele vai prosperar. Ele disse, essa daqui é incrível, ele vai ensinar os jovens robótica, inteligência artificial e algoritmos. Eu vou repetir. Eu fui professor da rede pública de São Paulo. Os nossos jovens, com 14, 15 anos, a maioria deles não sabe ler e escrever e não sabe fazer uma conta simples de matemática. Não sabem. Tem os dados oficiais que dizem algo completamente diferente da realidade. A maioria das crianças e jovens, a maioria dos jovens com 14 anos não sabe ler e escrever. A maioria. E não sabe fazer conta. E agora você vai ensinar robótica. Essa daqui, meu irmão, olha, eu já ouvi muita coisa nessa vida, mas essa daqui, assim, ele disse, vocês estão preparados? Estão sentados? Tá bom. Ele disse que irá construir uma porra de um prédio de 1 quilômetro. Ele vai construir um prédio de 1 quilômetro. Puta merda! Segundo ele vai construir esse prédio aí, vai gerar muito emprego. Engraçado, né? Eu tava estudando há pouco. Os tiranos na Grécia, eles faziam muito isso. Obras públicas para gerar emprego e a galera ficava feliz com eles. E ele vai construir esse prédio, vai gerar muito emprego e vai por causa do turismo também. Então, ele imagina que um cara que mora na Alemanha vai decidir passar férias em São Paulo porque tem um prédio público de 1 quilômetro. Essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Imagine o tamanho da corrupção, do desperdício de dinheiro público, a quantidade de escolas que poderiam ser feitas. Imagine tudo isso. Só para você ter uma ideia, a linha laranja, eu fui dar uma gulgada,
A linha laranja, que vai ser muito importante para a cidade, a linha laranja do metrô, ela vai custar 15 bilhões. Esse prédio que ele está dizendo que vai construir vai custar 20. Um prédio, um prédio, um prédio. Agora, não se preocupem, porque na verdade quem vai construir não é dinheiro público, é a iniciativa, é a parceria público e privada. E depois ele faz esse esclarecimento, quer dizer, abriu aí o super trunfo novamente. Aí eu te pergunto, vamos lá, vamos à lógica. O maior prédio de São Paulo é a One Tower, tem 228 metros. 228, um quarto do que ele quer construir. Sabe por que ele tem esse tamanho? Porque não há interesse econômico para a iniciativa privada de construir um prédio de 1 quilômetro. Não há. Então, quem é o consórcio que aceitaria isso e a troco do quê? Porque esse negócio de não, é de graça, viu? Porque não é dinheiro público, é iniciativa privada. A iniciativa privada só investe sob a expectativa de lucro. Da onde vai sair esse lucro? O que eles vão fazer? Vão cobrar ingresso para visitar o prédio? Vão alugar os negócios? Faça um favor, vai. Faz favor, pô. Leva a sério. Ele terminou essa coisa do prédio com a chave de ouro. Eu não poderia terminar melhor, porque ele disse que se ele não for eleito e, portanto, não tiver a oportunidade de construí-lo, ele vai construir mesmo assim. Então, Marçal, estamos todos confiando no senhor. Esperamos aí, a partir de 2025, que as obras do prédio, custeadas por você, que as obras do prédio de 1 quilômetro comecem na cidade de São Paulo. Estamos todos confiando no senhor, tá? Boa sorte com o empreendimento. Se você construir mesmo e der certo, eu gravo um vídeo aqui dizendo que eu errei, tá bom? Enquanto isso, eu tenho uma proposta melhor para os 20 milhões, para os 20 bilhões que ele disse que vai custar. A minha proposta é a seguinte: por que vocês, políticos, não param com essas belezuras e não devolvem o dinheiro para as pessoas? A cidade de São Paulo tem um dos maiores IPTUs do país. Por que vocês não dão uma folga pro povo? Por que vocês não diminuem os impostos? Ao invés de construir essa porra desse prédio, por que não diminui o imposto? Fazendo matemática, tá? Não adianta dizer vou isentar não sei o quê. Com matemática. De forma consistente. Por que não apresentam um programa nunca, em nenhuma eleição, nunca apresentam um programa consistente para a população dizendo assim, olha, nós vamos reduzir esses impostos dessa maneira, neste ritmo, tirando dessas áreas? Não. É o prédio de 1 quilômetro, é a ponte, dobra a guarda municipal. Deixando um pouco a brincadeira de lado, Pablo Marçal, nessa entrevista, nessa sabatina, ele se mostrou para mim uma pessoa instável e inconsistente. Diziam que eu ouvi que ele era um bom orador. Eu não vi nada disso. Eu vi um homem incapaz de concluir um raciocínio, incapaz de concluir uma frase, incapaz
de descrever uma ideia que ele tenha do início ao fim, incapaz de responder objetivamente às perguntas. Toda a resposta que ele dava era um atropelo. Assuntos amontoados uns sobre os outros, sem a conclusão de nenhum deles. Um candidato procurando demasiadamente o conflito com os jornalistas, e nisso ele teve sucesso, porque os jornalistas, tão infantis como ele, retribuíram comportamento. E mais do que isso, eu vi uma pessoa que não é sincera, porque o ser humano, ele tem uma capacidade meio inata de discernir o falso do verdadeiro. Fica muito claro quando uma pessoa ela está fingindo. E eu percebi isso no Pablo Marçal. E eu não sei nada a respeito dele, tá? E eu não estou atacando ele, tá? Eu estou descrevendo aquilo que eu vi. Imaginemos que ele não fosse candidato à prefeitura. Imaginem que eu estivesse andando na rua e ele me parasse querendo, digamos, vender alguma coisa. Eu já levantaria minhas anteninhas e ficaria muito alerta com o tipo de conversa, com a forma de abordar, com a forma de contato. Tudo nele é estranho. Eu estou usando palavras, não sei se vocês percebem. Eu estou evitando dizer aquilo que eu realmente gostaria, porque senão eu sou processado. Mas tudo é estranho. Tudo estranho. Não é uma pessoa na qual eu confiaria. Independentemente da política. Tá? Ele disse ao longo da entrevista que ele estava sendo ele mesmo, que ele estava sendo sincero. Eu sempre desconfio de quem diz isso. Mas ele disse. Então, eu não senti isso. Eu senti o contrário. Eu senti alguém muito preocupado com a imagem que estava transmitindo e não com a pureza, com a sinceridade, com a substância. Com a substância. O que é especialmente estranho para alguém que se diz cristão. Para terminarmos com um tom jocoso, ele disse que escreveu 62 livros. 62. Veja, escrever um bom livro dá um trabalho tremendo. De meses e meses de pesquisa e tudo mais. Ele disse que escreveu 62. Então, estamos diante de um agregado de Leibniz, Aristóteles, Machado de Assis, Nietzsche e tudo mais que há de superior na humanidade. Eu nunca li nenhum desses 62 livros e não vou perder meu tempo. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo e a gente se vê na próxima sabatina do nosso amigo Datena. Vamos lá, vocês me fizeram assistir 1h30 de Datena. Vocês são os culpados. Um abraço.